Uma vez mais, boa noite. Estamos na semana de exames de português e matemática dos 4º e 6º anos de escolaridade. Hoje foi a prova de português para mais de 104 mil alunos do 6º ano. Fácil para uns, mais difícil para outros. Para muitos alunos, o exame de português é um teste normal, para outros é motivo para nervoso miudinho. Eu estou muito nervosa, se não passar o ano, é muito complicado, eu não quero chumbar. Achas que é muita pressão? Acho que é um bocadinho. É fácil. Confiante? Sim. Estudaste muito? Pode-se dizer que sim. Então não há nervos? Não. És boa aluna a português? Mais ou menos. Estudaste muito? Sim. Hoje acordei mais cedo e tudo para estudar. As emoções são muitas e os miúdos também. Mais de 104 mil alunos apresentaram-se à primeira fase. O exame começou às 9h30 e conta 30% para a nota do terceiro período. Interpretação de texto, gramática. Achaste fácil? Sim. Se eu pronomes determinados, um exercício, se eu as questões de escolha múltipla, questões sobre o texto e a composição. Estás a contar com uma boa nota? Sim. Os 30% para a nota que vale esta prova vem de complicar a média ou nem por isso? Não, acho que não. O que eu estudei está estudado e pronto, agora é só saber a nota. Os exames realizaram-se em 1.100 escolas de todo o país e vão ser vigiados por cerca de 10 mil professores. Os resultados são afixados dia 16 de junho. No ano passado, a média do exame de português ficou em 57,9%. Começaram ontem até quinta-feira mais de 200 mil alunos em provas nacionais de português e matemática, como se disse, a afetar famílias, professores e as próprias crianças. Uma polémica que se repete. Comigo o professor universitário Santana Castilho, também Hélder Sousa, presidente do IAV, o Instituto de Avaliação Educativa, e Paulo Guinote, professor do ensino básico, também com múltiplas intervenções em matéria educativa. Boa noite a todos, bem-vindos. Sr. professor Santana Castilho, uma das queixas principais que se tem ouvido, a pressão colocada sobre alunos de tenra idade, é um trauma ou é a preparação para a vida? Bom, é um facto que, em minha opinião, e sou acompanhado por muitos investigadores das chamadas, pelo Ministro, ciências ocultas da educação, portanto é natural que ele não perceba que na Europa apenas 2 países têm de facto exames para crianças do 4º ano de escolaridade. Portugal e Áustria. Turquia, tanto quanto eu sei, e Bélgica. Mas o problema é que não é esse o único trauma. Nesta altura, e eu tenho um prazer imenso em ter aqui o Dr. Hélder Sousa, nós temos no país uma lama lançada sobre os exames. E não é lançada por qualquer português, é lançada por o presidente do Conselho Científico do IAF, que disse publicamente que os exames eram encomendados. Fê-lo em Coimbra e fê-lo de uma maneira extremamente expressiva, porque na mesma oportunidade ele passou a exemplificar porque eram encomendados. Evidentemente que neste país onde nada acontece, onde tudo, ou melhor, onde coisas graves acontecem, os poderes instituídos deixam-nas passar de fininho, não é propriamente aquilo que nos tem aqui hoje, mas ainda ontem vimos uma agressão brutal feita a um português por um sujeito que de facto apenas veste uma farda de polícia, mas teve um comportamento intolerável, e não vimos que os poderes instituídos tivessem tirado as consequências devidas imediatamente. Dir-me-á, presunção de inocência, mas há aspectos éticos e morais que são evidentes, a menos que se apaguem as gravações da TV. E aqui, no caso concreto, temos exatamente o mesmo problema. Temos um instituto o IAV, que veio do anterior GAF, exatamente com as mesmas pessoas, a mesma filosofia, a quem o ministro chama uma instituição independente. É evidente que não é uma instituição independente, é uma instituição dependente. Os seus órgãos diretivos são nomeados por uma resolução do Conselho de Ministros
é paga pelo Orçamento de Estado. Essas nomeações são feitas sob proposta do Ministro da Tutela, portanto, o Ministro Nuno Crato, e é essa instituição que agora é acusada, de facto, de receber instruções do próprio Ministério da Educação, coisa que está proibida no diploma constitutivo do IAV, e que temos, enfim, um ligeiro desmentido da situação. A verdade, e vou já concluir, a verdade é que também esta instituição tem um passado. E tem um passado de erros sistemáticos, erros absolutamente inaceitáveis. Ao longo de todo o processo. E é uma instituição que, do meu ponto de vista, tem servido como instrumento da aplicação de uma política e não, de maneira nenhuma, como uma instituição credível de análise isenta dos resultados do ensino. Aliás, uma das acusações feita pelo Presidente do Conselho Científico é que os resultados estão viciados e a possibilidade de comparar e de ver efetivamente como é que devemos de evoluir no sentido de melhorar está altamente prejudicada. Eu já li estas declarações do Presidente do Conselho Científico do IAV, mas, Sr. Doutor, faz favor, questionada aqui a independência do Instituto a que preside. Ora, eu começaria por dizer, de facto, não sei onde é que encontra esse tipo de conclusões. Eu assisti, de facto, através da informação que me foi passada pelo próprio Presidente do Conselho Científico, não vejo na apresentação que fez, não vejo nas declarações que fez. Eu posso lê-las. Nada daquilo que afirma. Aquilo que ele diz, basicamente, é que é possível, e esse trabalho é de facto feito, trabalhar de uma forma construtiva, de forma a que se mantenha o equilíbrio das provas, o que para nós é um aspecto absolutamente essencial, por duas razões que lhe digo já muito simples e muito facilmente entendíveis. A primeira é que, pelo respeito que temos pelos alunos, manter a equidade do ponto de vista da avaliação uns anos após os outros. Isso é absolutamente essencial. Não haver, digamos, do ponto de vista dos instrumentos que são apresentados, oscilações significativas. Sabendo nós, como sabe, e sabe muito bem, que estamos perante um quadro de provas públicas. Também, como sabe, já porque comparou com outros países, há muitos países em que o sistema não é assim. E, portanto, as provas públicas têm esta vantagem, têm desvantagens e vantagens. A vantagem é de uma enorme transparência, porque as provas são públicas e, portanto, tudo se discute sobre as provas. É tudo possível dizer-se. Há bocado falou aí em erros sistemáticos. Olha, eu conto pelos dedos desta mão que aqui está os erros que ao longo de 17 anos foram cometidos pelo GAV e pelo IAV. Os erros que, efetivamente, não resultam daquilo que é a opinião de sua ou de quem se entender, porque são dezenas, centenas de milhares de pessoas que opinam sobre as provas, exatamente porque elas são públicas. E não basta alguém vir dizer que não concorda com este ou com aquele item para ele estar errado. Aliás, há provas dadas de que há imensas intervenções de associações, de investigadores, fazendo de facto esse tipo de afirmações que, passado algum tempo, se vem a verificar que não se comprovam. Nomeadamente através de toda a documentação que é possível produzir. Como bem sabe, as provas têm um processo de construção extremamente complexo, de validação extremamente complexo. Estão envolvidas pessoas com larga experiência no ensino básico, ensino secundário. Há uma enorme preocupação da nossa parte em ter pessoas com experiência no terreno a trabalhar connosco, mas depois há todo um processo de validação que é feito dominantemente por professores do ensino superior, especialistas nas diferentes áreas do saber que as provas focam. E, portanto, isso não corresponde toda à verdade. Aliás, devo-lhe dizer, ao contrário, que estimamos, enfim, já considerando todas as situações que podem ser identificadas como erro, que obrigaram a que houvesse alterações, e é preciso perceber que não há nenhuma atividade humana sem erros, mas é bom dizer, é bom que os portugueses percebam que nós temos um espólio de 30 mil itens produzidos. 30 mil itens todos públicos, grosso modo, não estive a contá-los um por um. E em 30 mil itens temos, de facto, sensivelmente 4 situações que reportam a erros em que foram necessários, e fomos nós que proativamente o fizemos, alterar o enunciado, validar uma resposta, atribuir a pontuação, por exemplo, a uma resposta que de facto foi mal construída. Isto dá uma taxa de 0,01% de erro. Eu gostava de saber, em termos públicos e com a exposição que o IAV tem, ou o ex-GAV tinha,
quantas entidades em Portugal é que se podem, de facto, orgulhar deste tipo de registro? O IAV é uma correia de transmissão do Ministério? Eu disse-o muitas vezes quando era GAV e tive o prazer de ser diretor do GAV, porque herdei um trabalho feito pela professora Glória Ramalho, fundadora do GAV, que me orgulho de dar continuidade, e disse-o, e sempre ouvi da boca dela, que não houve nunca, e estamos a falar de vários governos, do arco da governação que tiveram envolvidos desde 1997, ingerências, no sentido de encomendas que as provas sejam feitas assim, ou assado, mais difíceis ou mais fáceis. E muito menos agora. Aquilo que o professor Santana Castilho diz, de facto, há efetivamente, deste ponto de vista, não há uma independência do ponto de vista financeiro, que parece ser o único argumento para que se acredite na verdadeira independência. Não é o único, Sr. Mas repare, agora, que há uma coisa que é absolutamente essencial, do ponto de vista técnico, nem eu próprio jamais admitiria que alguém me viesse dizer que quer uma prova com o resultado A, B ou C, X, Y ou Z, ou que se entender. Agora, é preciso ter noção que aquilo que foi dito em Coimbra, e que porventura terá sido muito mal interpretado... Pelo Presidente do Conselho Científico. Sim, é que é possível prever... Bem, e ainda bem que é possível prever um resultado. E porquê é que é possível prever um resultado? Pensa que é útil ler para o doutor poder confirmar... Eu sei as declarações. É que aquilo que está aqui eu sei as declarações, não joga com aquilo que o doutor está a dizer. Mas repare, ainda que possa haver declarações em sentido contrário, quer dizer, as declarações foram produzidas a título pessoal. O que eu lhe posso explicar, e era bom, enfim, e as portas do IAV estão abertas a todos os investigadores que queiram perceber como é que a coisa é feita. É possível perceber-se o seguinte: nós temos um espólio de itens, não é? E produzimos resultados item a item. Já agora é coisa que nenhum sistema de avaliação na Europa produz. E o professor Paulo Guinote, que está no terreno, sabem o que é que eu estou a falar, a devolução de relatórios que são absolutamente essenciais para o trabalho das escolas. A nossa postura não é fazer provas pelas classificações. É fazer provas e devolver às escolas um manancial de informação que, no fundo, permite fazer a análise daquilo que são os domínios, as competências, as aprendizagens que os alunos fazem ou não fazem. E a nossa preocupação é aquilo que efetivamente fica por fazer. Mas isto só para lhe explicar que, naturalmente, que nós queremos manter, não é a estabilidade do resultado. Nós queremos, num sistema de provas públicas, manter provas que de uns anos para os outros se possa olhar para elas e dizer assim: as provas, de facto, mantêm níveis de dificuldade, de exigência similares. Ora, o que é que nós, no fundo, fazemos? Nós temos os resultados analisados de todos os itens que foram produzidos, nas várias disciplinas, e, portanto, sabemos quando compomos uma prova, repare, quando compomos uma prova, temos que a equilibrar com itens mais fáceis, mais difíceis, dificuldade média. E, portanto, conseguimos prever o resultado. E sabemos perfeitamente que se dermos mais peso a um conjunto de itens mais difíceis, que a prova vai gerar resultados mais baixos. E o contrário é igualmente verdade. Mas também sabemos uma outra coisa, e eu já o expliquei em várias reuniões com professores, esta matéria pode parecer um pouco complexa, é que se efetivamente eu sistematicamente, e esta é a tradição, é a cultura da avaliação em Portugal, e era-se cá sobre isso que nós devíamos falar, der mais pontuação aos itens mais difíceis e menos aos itens mais fáceis, eu estou a tornar a prova duplamente difícil. Porquê? Porque eu estou a selecionar os alunos que conseguem chegar aos itens de maior dificuldade e estou, de alguma maneira, a penalizar aqueles que não chegam, porque esses vão ter muito pouca pontuação nos itens que efetivamente acertam. Mas se eu nivelar a cotação, estou a falar rigorosamente da mesma prova, eu já demonstrei isto em várias sessões com professores, a mesma prova, com um reequilibrar das cotações, eu posso chegar a um resultado diferente. E desta forma eu estou a tornar a prova também discriminante, mas ao mesmo tempo uma prova mais justa, mais equitativa para os alunos. Agora, isto não é fabricação de resultados. Aliás, vou-lhe dizer, deixe-me só concluir. E não é fabricação de resultados, se quiser, porque... Estamos a ocupar um tempo demasiado grande com uma questão técnica. Aqui também concordo um bocadinho, Sr. se me permite. Não. Sim, então qual era a questão política, digamos? Eu gostava... Já agora, sim, faz favor, eu gostava, eu estou a gostar muito deste debate que passa, como costumam dizer alguns comentadores, completamente ao lado do essencial. Ou seja, estamos aqui a discutir as tricas dos exames. Não estamos a discutir as coisas que são essenciais para a vida nas escolas, sendo que eu sou professor exatamente, entre outras coisas, de 6º ano de português, a minha filha fez exatamente o exame hoje de português e também já fui classificador. Portanto, eu conheço depois a jusante como é que tudo isto funciona e não é idílico. Não é claramente idílico e muitas vezes eu contesto os resultados que saem em alguns relatórios, embora em média aquilo possa lá ir dar qualquer coisa. Agora, o que nós temos que discutir aqui é o papel dos exames
Se os defendemos ou não, eu pessoalmente defendo-os, para grande impopularidade entre muitos dos meus colegas, e quando nós ouvimos os miúdos a falar, percebemos logo que os traumas são dos adultos, fundamentalmente. Ou seja, os adultos foram traumatizados por exames que tiveram num outro tempo, não relativizam as coisas, não percebem que agora são 30%, não percebem o papel regulador, às vezes, dos exames, ou não querem, mas nós temos problemas muito graves que... na forma como implementamos os exames. Ou seja, eu sendo favorável à existência de exames, provavelmente não os faria no 4º e 6º ano, teria outro tipo de coisas, mas os ingleses fazem-nos desde o 2º ano. Podem não contar para a avaliação, mas desde o 2º ano que eles fazem exames com os miúdos, e os miúdos poderão ser traumatizados, mas pronto, sempre que os fazem. Nós nem sempre estamos muito informados sobre todos os países e tudo o que fazem. Agora, a questão que aqui se coloca é, por exemplo, o calendário dos exames. Qual é a lógica de um segundo ciclo que tem 2 anos de escolaridade, chegar a maio e ter uma interrupção quase a 1 mês no fim das aulas, o mesmo com o 4º ano, e depois há aulas a seguir aos exames? Quer dizer, isto não faz sentido. Porquê é que o calendário não é... Nós não paramos as aulas e 4º, 6º e 9º ano no ensino básico, ou 6º e 9º ano, fazem os seus exames todos da mesma forma. Eu percebo que há problemas de operacionalização, portanto, do IAV, mas tem que ultrapassar isso. Não é um problema do IAV. Não é de todo um problema. Se não for, é teimosia política. Eu já li declarações suas favoráveis à não existência dos exames neste calendário. Mas depois há ainda mais só 2 ou 3 questões que eu gostava de colocar desde já. E isto tem a ver com desorientação política e outro tipo de coisas. Nós tivemos no programa de português, que é uma disciplina estruturante, a revogação de um programa a 27 de fevereiro. A 2 meses e meio de se fazer exame. E passaram a valer as metas. As metas são um documento auxiliar, que passaram a ser, digamos, o grau, neste momento, do ensino do português do 2º ciclo. Mas durante ano e meio, os miúdos que fizeram o exame foram ensinados pelo programa, que de repente é revogado a meio do ano letivo, sem se perceber porquê, e sem eu saber se todo o processo de validação dos exames foi feito com base no programa ou nas metas. Se foi no programa, temos problemas. Se foi nas metas, também. Alguma coisa foi feita antes do tempo, com inside information acerca do que se ia passar. Isto para mim é preocupante, porque os miúdos têm que ter alguma segurança sobre o que se passa. E nós, na matemática e no português, temos lutas de capelinhas académicas para decidir quem é que vai para as equipas que fazem os exames. E depois há uma questão para mim muito importante, que é a questão da transparência. Não chega às provas serem públicas. O que é preciso mais? Então? É preciso sabermos quem as faz, como são recrutados. Porque todos nós conhecemos as provas, as equipas são mantidas no segredo dos deuses, mas nas escolas e nas áreas onde essas pessoas lecionam, toda a gente sabe. E eu não gosto deste transparência a 2 tempos. E, portanto, nós temos situações que, para mim, seriam muito mais claras se nós soubéssemos quem faz. E podíamos extrapolar isso depois para quem faz, por exemplo, a PAC. Qual é a segurança que nós temos? Tudo bem, quase todo o professor que está a dar aulas no ensino básico consegue fazer uma prova de acordo com uma ou outra teoria. Podemos ter aquela teoria de que todas as questões devem ter o mesmo valor relativo para manter um esforço constante, mas houve um tempo que era assim. Temos aqueles que acham que deve haver uma mistura ao longo da prova de perguntas fáceis, perguntas difíceis para manter um certo ritmo, e há aqueles que dizem que deve ser progressivo para ir complexificando. Agora, a questão não é essa. Todas as teorias nós podemos aplicar. Agora, temos que saber exatamente como é que tudo isto funciona, e isso não é de forma nenhuma claro, porque nós temos sigilo em relação às equipas. O processo de validação eu acredito que formalmente é correto. Agora, há um problema que para mim continua a ser complicado, que é o caso português. Como é que foi produzido o exame de português? Eu estive a vê-lo, era acessível. Desde 2001 que eu considero que as provas de aferição e os exames são coerentes, de certa forma, até agora, mas há um problema que para mim é em termos estruturais. Agora, há uma questão que é tão simples como isto. Eu sei que a gramática vale 20%, mas nós não podemos estar sujeitos a cada ano, tal como na matemática, a que agora é uma perspectiva, agora é outra. E temos que decidir exatamente... Desculpe interrompê-lo, mas sendo favorável aos exames, o que é que parece a crítica recorrente que as escolas são transformadas em centros de treino e... É assim, eu, nesse aspecto, acho que nós, quando estamos a ensinar... Em desfavor de outras disciplinas que não... Nós, quando estamos a ensinar os miúdos, devemos estar a ensiná-los para eles serem, como é que eu ia dizer, ser postos à prova a um determinado momento, nem que seja quando precisam de aplicar os seus conhecimentos na sua vida normal. E, portanto, eu nunca encarei as minhas 180 ou 190 aulas anteriores a um exame como um longo treino para o exame. Quer dizer, acho que quem faz isso é que está obcecado com os exames. 1 ou 2 semanas antes, nós apresentamos os aspectos formais do exame. Agora, o trabalho do exame não é feito com o trabalho natural dos professores. O que a mim me está, neste momento, a incomodar bastante
e agora a questão alastrou da matemática e do português para o inglês, é todo um negócio que se foi montar em cima dos exames e da obsessão dos adultos com os exames. A indústria das explicações, é isso? Não, só. É porque o que as editoras perderam com a adoção plurianual dos manuais ganharam com todos aqueles materiais adicionais que agora enchem os escaparates dos supermercados e das livrarias, e nós não sabemos, por exemplo, se as pessoas que estão a fazer esses materiais são exatamente os autores das provas. Porque quando nós temos provas modelo da editora A, B ou C, não sabemos exatamente se aquelas pessoas não sabem o que vai acontecer. Mais grave, isto alargou-se ao PET, porque nós não sabemos, muitas vezes, e eu vou terminar aqui, porque esta questão do negócio, o das explicações, é um negócio do qual eu não gosto muito. Agora, depois também há a questão da formação. Nós depois temos imensas formações. E temos ainda outra questão, que é as consultorias e as assessorias científicas dos manuais, sendo para mim extremamente preocupante que eu encontre autores de metas curriculares como consultores de manuais. Quando falamos de ética, e eu termino já, quando falamos de ética é muito importante, quando estamos a avaliar dezenas de milhares de alunos, centenas de milhares de alunos, que os princípios éticos sejam mantidos e que as pessoas não vejam isto como uma oportunidade de negócio. Claro que terão que ser pagas pelo trabalho que desenvolvem, mas terem princípios éticos na sua conduta normal e saberem onde é que estão as margens das incompatibilidades. Várias pontas aqui levantadas, Sr. Torres. Vamos deixar responder. Bom, começando pela questão do calendário, como bem sabe e bem disse, de facto, eu tenho alguma ambivalência sobre a questão do calendário. Há vantagens e desvantagens. A grande desvantagem, que é mais ou menos enunciada pelas escolas e pelas famílias, a formação das escolas é um ponto assente. É um ponto assente e penso naturalmente que é uma matéria que, enfim, já se experimentou há algum tempo e é preciso reavaliá-la e pensar o que é que se vai fazer no futuro. A grande vantagem, e essa normalmente não é valorizada, é de facto ampliar um pouco o período de acompanhamento para a segunda fase. E isso não é dado grande valor, mas eu devo dizer que eu bati muito para que a segunda fase fosse completamente independente da classificação interna. E porquê? Porque efetivamente é preciso ponderar muito bem como é que estamos a lidar com a questão da retenção e esta oportunidade que é dada aos alunos para recuperar. E com um outro fator adicional, é que nós temos tido uma preocupação desde 2010 em dar informação. Repare, eu já lhe vou explicar porque é que podem chegar. Porque nós temos dado informação desagregada, e o Paulo sabe isso muito bem, por domínio, por área, por competência. E porquê? Porque eu custa-me muito ouvir dizer, muitas vezes, enfim, aos pais... Essas informações não funcionam para os alunos da segunda fase. Não sei porque é que não funcionam, porque elas são transmitidas e, portanto, estão nas escolas. Repare, se referem a esses alunos. Referem aos alunos, os resultados são dados para todos os alunos. Vou-lhe dizer, por exemplo, que em 2010 nós começámos a fazer esta abordagem. É verdade que não tivemos logo a colaboração de muitas escolas, mas os pais devem ter acesso a esta informação. Qual é a utilidade desta informação? Eu custa muito dizer isto, quer dizer, ouvir dizer que um aluno é mau a matemática ou mau a português. Isto é altamente estigmatizante, altamente negativo e normalmente não é mau, não é um aluno com dificuldades na área toda do português, como bem sabe. Podemos usar o menos bom. Não é isso. Repare, normalmente um aluno pode ser muito fraco na escrita e ser muito bom nas outras áreas e vice-versa. E, portanto, a ideia de se dar informação é permitir exatamente tornar mais eficiente esse acompanhamento. Seria ótimo para essa agora, fase. Esse acompanhamento tem um efeito positivo? Tem. É residual? É. Mas, por exemplo, em 2013... permitiu que cerca de 600 alunos transitassem para o segundo ciclo. Vamos justificar o trabalho de 100 mil? Pronto, lá está o contra. Pronto, lá está o contra. Temos que efetivamente balançar. Mas agora voltando a algumas questões que levantou, não estaria à espera que as equipas do IAV aparecessem em primeira página com a fotografia como as equipas de futebol. Qual é o problema disto? O problema, naturalmente, é um problema de relação as pessoas, como eu há pouco disse, que trabalham connosco, aquelas que estão, de facto, com a mão na massa, como se está a dizer, naturalmente que são pessoas que nós primamos que tenham muita experiência, que estejam no terreno. Eu vou-lhe dizer muito simplesmente como é que é feita a seleção. Eu, se perguntar aos dois, são os dois professores, quem é que recomendariam dos vossos conhecimentos para trabalhar, por exemplo, num projeto de grande sofisticação e de grande nível em termos de qualidade, com certeza que me diriam algumas pessoas e seguramente não me diriam outras. Há um trabalho interpares, ou seja, há um problema de pares. Nós falamos com muitos professores, nós lidamos com centenas de professores. Assim, não há professores da formação. Pois assim, só há um problema de ser público, Paulo. Eu peço desculpas, gostaria de dizer alguma coisa, sobretudo alguma coisa importante. Mas repare, o ser público só tem uma situação, é que as pessoas vivem nas escolas. E isso traria, de facto, muitos problemas. E sabe que nessas escolas beneficiam dessa situação? Em algumas sei.
eu estou a apreciar, de facto, a verificação... Agora, permita-me, já usou de muito tempo, há algumas coisas que disse que eu continuo a reputar graves. É extremamente curioso ver como um professor experiente, como o professor Paulo Guinote, do meu ponto de vista, ele que me perdoou, cai nesta lógica de discutir, dizendo ele que é o essencial, discutir afinal o supérfluo. Eu tenho repetido muitas vezes que para mim o problema da educação é fundamentalmente um problema político. Não é um problema técnico. Do ponto de vista técnico, eu não estou aqui para discutir os aspectos técnicos. Sim, é mais difícil. Todo o gosto, não estando no terreno é bastante mais difícil terei todo o gosto, não é não estando no terreno. Temos alguma dificuldade. Terei todo o gosto em discutir aspectos técnicos, mas não é neste quadro. Aquilo que me interessa é discutir os aspectos... É discutir os aspectos políticos que são responsáveis por uma mudança total de paradigma das escolas. E esse é que me interessa, é esse que, do meu ponto de vista, o IAV tem sido um factotum do Ministro da Educação, que é dar às escolas uma imersão total numa tecnocracia, numa econometria, tudo reduzido a medições, a percentagens, a numerologia. E isso não é a educação de uma criança. É natural que o Ministro não saiba isso, porque ele considera ocultas as ciências que estudam isso. Por exemplo, o Soutor disse aqui hoje que uma grande vantagem daquilo que o IAV faz é as provas serem públicas. Mas o senhor é responsável pela introdução no sistema educativo português de umas provas perfeitamente secretas, que são as provas de Cambridge, nas quais, à escala mundial, nós estamos praticamente isolados. E fez isso sem explicar ao país como é que se percebe que, tendo o Ministro anunciado que o financiamento era completamente desnecessário, tínhamos uma cláusula específica no Orçamento de 2015, dispensando o Ministro de qualquer cumprimento de regras de contabilidade pública, podendo pagar por ajuste direto. Pegamos já nesse caso, para depois não perdemos com os vários pontos. Só mais um aspecto que me parece importante. Soutor disse aqui relativamente... Há duas coisas que eu tenho que comentar obrigatoriamente. Relativamente aos erros do IAV, eu não tenho aqui a lista deles, mas eles estão suficientemente documentados publicamente e são apontados por instituições científicas e pedagógicas deste país. Alguns dos erros, dou-lhe o último. Os senhores trocaram o enunciado de uma prova da PAC. Quer-me dizer que isto é admissível? Trocámos o enunciado? Sim, deram aos professores que estavam a fazer uma prova da PAC, salvo erro de português, uma prova que não pertencia a eles. De tal maneira que tiveram, à última hora, que modificá-la e aumentaram o tempo. O Soutor falou... Deixe só pegar na questão do Cambridge, antes do Cambridge, eu peço desculpa, é que eu comecei a minha intervenção falando-lhe de uma declaração pública que o Soutor tentou escamotear. Eu leio-a. Estou a citar o Presidente do Conselho Científico. Tem feito os exames escolhendo os itens de maneira a que se repliquem as notas dos exames dos anos anteriores. E considerou dramática a situação por penalizar as disciplinas que têm notas mais baixas e tornar impossível, e cito, tirar qualquer conclusão relativa à evolução das aprendizagens dos alunos ao longo do tempo. A história dos seus erros serem apenas 0 qualquer coisa por cento, não me interessa. É que sabe, ontem, naquele incidente que o país todo viu, de um ponto de vista estatístico, poderá dizer que aquela agressão a um português foi 0, não sei quanto por cento. A mim interessa-me a criança, filha daquele senhor, que certamente foi prestar provas ou vai prestar provas, e provavelmente o senhor não teve a sensibilidade de a dispensar de vir fazer provas. É isso que me interessa como professor, fundamentalmente. E isto não são tricas, são factos que mostram uma alteração de filosofia na escola portuguesa que não está feita para tratar jovens no aspecto pluridimensional da sua formação. Está feito para tratar autómatos, sujeitos que respondem de forma... Doutor Helder Sousa, pedia a todos alguma capacidade de síntese, porque temos várias... Pegando também nas respostas, se for possível, a questão do ensino de inglês... A questão do ensino de inglês, deixe-me dizer que é absolutamente essencial, porque, enfim, penso que os meus interlocutores saberão, nós temos o inglês... Somos o único país no mundo que a tem. Ainda bem.
E é essencial. E ainda bem. Eu digo dizer que é essencial pelo seguinte, porque é essencial saber falar inglês, como bem sabe, é uma coisa que é, enfim, quase que inquestionável. Sim, mas não confunda a prova com saber falar. Isso faz-se com professores competentes, que os temos, e que o senhor tentou desvirtuar, obrigando-os, e depois fez marcha atrás, evidentemente. Primeiro obrigou, depois desobrigou. Posso explicar? A mim não preciso explicar, porque eu conheço. Não, está bem, mas é importante clarificar esse aspecto. O inglês é absolutamente essencial, isso é uma questão incontornável. Aquilo que nós tentámos trazer para Portugal foi a elaboração de uma prova que simultaneamente trouxesse um outro elemento importante e que muitas vezes em Portugal não é valorizado, que é a questão da certificação. Qualquer pai deste país quer o melhor para os seus filhos. E aquilo que efetivamente nós temos ao nível do inglês hoje em dia é algo que devo-lhe dizer, por exemplo... Esta certificação não serve para nada. Não serve para nada. Não serve. É reconhecido por centenas ou milhares de empresas internacionalmente, não serve para nada. Só serve por 2 anos. Não, aí está... E as empresas, quando quiserem contratar alguém, não vão pedir este certificado. Aí está exatamente... Qual é a validade que tem o certificado? Não, mas estamos a fazer um PET este ano. E porquê é que fizemos ano passado um QI? Porquê é que fizemos ano passado um QI? Os senhores sabem muito bem que nós tínhamos um estudo da União Europeia que nos mostrava que nós tínhamos, digamos, uma quase bipolarização da distribuição dos nossos alunos. Temos uma percentagem interessante de alunos que são de nível A2, B1, mas temos uma percentagem muito elevada, que é quase chocante, de alunos que não chegam a nível A1. São 25%. Não, isto é essencial. Com essas pronúncias. Isto é essencial. Ainda hoje tivemos o FMI a citar coisas relativamente ao sistema de ensino, a dizer que estamos com 5 pontos total. É um estudo. Não misturas questões, porque estou-lhe a dizer que esses dados, nós não precisamos, nós temos massa cinzenta, temos professores competentes, temos gente neste país capaz de saber o que é essencial. Não é isso que está em causa, repara. Não precisamos de camones para nos decidirem o que é que as nossas crianças têm que saber. E não me venha dizer que este certificado é essencial para essas crianças, porque das 200 mil crianças que podem ter acesso a ele, quantas é que vão ter empregos neste país para os quais uma empresa lhe vai pedir esse certificado que já não é válido na altura? Não, desculpa, a primeira questão que é preciso clarificar e que de facto faz parte de uma campanha de desinformação que está lançada é que o certificado perde validade. É completamente falso, não perde validade. E portanto, quem se informar sabe que um certificado IELTS perde validade. Este não perde, não perde, são válidos. Não, desculpa, são válidos para a vida. Temos que ver o nível deste certificado. Com certeza, Paulo, não está à espera que façamos no nono ano. Sabe o que é que nós queremos fazer? Estava à espera que não pedissem à cabeça 25 euros às famílias, independentemente do resultado. Não, e que dissessem ao país quem é que paga o restante que Cambridge recebe. Isso também gostava de saber. Quem paga o restante, como foi explicado, e quem ler os documentos sabe, são os parceiros privados. A Judiciária está a investigar. Pode investigar à vontade, o tempo mostrará que nós temos razão. O serviço que é prestado aos alunos, deixe-me só explicar isto. Se o IAV consegue produzir tantos itens e consegue produzi-los com qualidade, poderia produzir uma prova adequada aos programas que nós temos e às metodologias que são usadas. Certo. O problema que se está a passar neste momento é como aquele das metas e dos programas, que é, nós temos agora umas regras novas de um exame, eu não estou a contestar se são melhores ou piores, mas os alunos não foram preparados ao longo de 9 anos para aquele modelo de exame. Agora sim estamos a começar a treinar, e neste caso sim é muitas vezes treino, para um modelo de exame que é típico de um outro tipo de ensino, melhor ou pior. E a questão que se coloca é que eu acho, este ano já as famílias, entre aspas, já começaram a ter um bocadinho de bom senso, que é, então mas eu vou pagar à cabeça um certificado que lá fora está a 2 níveis do que interessa. E nós depois temos um problema grave, e aqui é que há um problema grave, que é a relação do IAV com os professores regulares. Porque assim, os professores regulares, para já, eu diria já o seguinte, que é, ninguém anda a transformar autómatos nas escolas porque os professores que lá estão têm um bom senso. E, portanto, não seguem cegamente as indicações, e o Dr. Helder Sousa sabe de certeza isso, porque sofreu na pele, em parte do ano passado e este ano, da resistência dos professores às tentativas de imposição, em cima da sobrecarga de trabalho que já têm. E aí sim podíamos ir ao Conselho Científico do IAV, que é quando ele chama a atenção para a sobrecarga de trabalho que o IAV, a partir de fora, com pessoas que aparentemente estão nas escolas, está a tirar para cima das escolas. Paulo, sim, mas é assim, nós não podemos chegar e dizer os professores portugueses, lá para fora, dizer que isto está tudo a correr muito bem. E cá para dentro, criticar, e nós temos aqui as declarações do ano passado, acho que as fez, sabe, as declarações que fez sobre os professores portugueses, que resistiam muito às coisas e, pronto, na prática tiveram de ser agora obrigados a fazer. Um trabalho colaborativo para desenvolver um projeto que até faz sentido se for criado a partir da base e para não cumprir calendários eleitorais, e o IAV tem que fugir a isso.
aos calendários eleitorais... Não está sujeito a calendários eleitorais. Pois, mas é assim, eu à minha filha disse assim, entre eleições não há tempos compostos. Nem há pronomes indefinidos. Essas questões, esses itens nunca calham de 4 em 4 anos. Há um ciclo de desaparecimento de itens. Isso não tem qualquer sentido. Isso é verdade. Isso não tem qualquer sentido. Parece que quando se vai ver as provas dá-se com isso. A questão do inglês. Aliás, o nosso sorriso mútuo sabe que isso é verdade. Pelos pais. E que é reconhecida pelos pais apenas porque, no fundo, há o entendimento de que, em primeiro lugar, tem a informação de que o certificado não tem essa quebra de validade, como estão a dizer, e há um reconhecimento que é importante ter aqui um teste que confere, de facto, um valor que é reconhecido internacionalmente. Diz não vão ter emprego que precisem do inglês. Bom, cada vez mais o inglês é preciso nos contextos mais inesperados. Eu disse não vão ter emprego que lhes peçam aquele certificado deixe-me dizer-lhe a este nível, porque a ambição é uma ambição muito mais positiva. É de, no final do secundário, estarmos a oferecer, de facto, um certificado. Está a dizer que o mundo inteiro despreza as suas crianças porque, de facto, somos o único país que está a fazer isto. Repare, somos país, pois, vou-lhe dizer que somos país pioneiro, e somos país pioneiro que está a tentar ser seguido por outros países. Por alguma razão é. Olha, um deles, por exemplo, é a Itália. Portanto, estão a tentar replicar. Algum mérito o processo deve ter. Eu estava a pensar no aumento da carga horária, em alguns casos para compensar os atrasos na colocação de professores. De que forma é que isto afeta as próprias escolas e os alunos, obviamente? De que falava o professor Paulo Guinoto? Bom, é assim, repare, não é... Por causa dos exames. Há aqui um problema, digamos, de conjugação este ano, com problemas que houve no princípio do ano letivo, com o calendário e com a antecipação. Pronto, é evidente. Todos e nós em primeiro lugar, esperamos que de facto isso não se repita. E naturalmente, como eu disse... A questão, se me permite, não reconhece que as crianças têm limites e que as crianças portuguesas passam já na escola muito mais tempo que passam, por exemplo, as crianças dos apontados países nórdicos? Acha que receberem numa semana 3 aulas ou receberem 4 ou 5 é a mesma coisa? Não sei. Agora perdi de facto o que é que está a falar. A questão fundamental é que, e é essa questão que eu gostava de ver debatida, é que toda esta parafernália de informação, de ansiedade, de stress que é gerada em torno dos exames, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista em particular, é completamente desnecessária. Porque este treino, esta dinâmica que se criou, e que está muito imbuída nas nossas escolas, em parte induzida também pela ansiedade dos pais, é algo que nós temos que debater e debater de uma forma alargada. Porque, vamos lá ver... O Conselho Nacional de Educação, se serve para alguma coisa, já lhe disse o que é que pensa sobre isso. Aliás, o Sr. o problema aparentemente é que o Sr. despreza o seu Conselho Científico, que disse da PAC que era uma prova sem fiabilidade e sem validade, desprezou isso. Vamos discutir a PAC ou vamos discutir a avaliação dos alunos? Vamos discutir a avaliação dos alunos. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, o Conselho Nacional de Educação, de facto, fez algumas considerações e fez algumas relações entre taxas de aprovação de alunos e a introdução das provas finais. Todos nós aqui temos memória. E aquilo que, de facto, é comum saber-se é que quando se transformaram as antigas provas de aferição, não tinham impacto na avaliação externa, em provas universais e em provas nominais, esta, eu diria, um bocadinho loucura em torno da preparação, da intensidade de preparação, começou a nascer. E esse é que é o problema que, de facto, está errado. Os nossos professores têm que se sentir confiantes no trabalho, porque fazem, de facto, um excelente trabalho. No trabalho que estão a fazer, este treino, do meu ponto de vista, sabe o que é treinar um aluno para fazer um teste? É numa aula explicar-lhe... é explicar-lhe numa aula... Não, mas isto é importante para os pais ouvirem. É explicar-lhe numa aula como é que ele gera os tempos ao fazer a prova. Tudo o resto está trabalhado. Mas há uma relação perversa entre a avaliação dos alunos e o diferencial entre a avaliação interna, que contém as atitudes e os comportamentos, e são 30%, e depois a avaliação das escolas e os créditos horários. Está a desviar... Não estou a desviar. A questão é a seguinte, o exame... Está-me a pôr outro assunto. Está-me a pôr outro assunto em cima da mesa. Estou a relacionar a questão do Eu sempre defendi e sempre disse que essa diferença é absolutamente natural. E não percebo porque é que se entende que não é natural. Não, mas não estou a dizer que não é natural. Já disse isso ao Ministro da Educação que pensa que ela não é natural. É natural. Não, diz que não é natural. Ele, no fundo, há uma ideia de controlar essa questão. Mais uma vez, essa opção tem vantagens e tem inconvenientes também. Porque também nós não queremos uma inflação, nem queremos uma deflação, nem uma inflação da avaliação interna.
E também nos deveríamos preocupar já agora. Para quem nos ouve, a inflação interna aquilo que realmente não existe. Não é querer ou deixar de querer. A avaliação interna, para quem nos está a ouvir... É a avaliação feita nas escolas. Por exemplo, esse relatório é com base numa série de parâmetros que depois não são medidos nos exames. Portanto, é naturalíssimo que haja essas diferenças. Deixe-me só contestar um pouco aquilo que dizia na questão de transformar as escolas numa espécie de fábricas que lidam só com números. A nossa preocupação, se lê os nossos relatórios, é eminentemente qualitativa. É a partir das análises dos números. Com metas absolutamente caricatas. Posso ler aqui. Repara com mil itens, 1000 objetivos para que os professores e as crianças do primeiro ciclo do ensino básico se tenham que fixar. Diz-me o senhor, como perito em avaliação, que isto é credível, que isto pode conduzir a alguma coisa, a não ser uma paranoia que está instituída nas escolas, que dominou completamente, que é responsável, e é isso que se pede a um político, é que o político tem que prever o resultado das políticas que põe em prática. E, de facto, o responsável por essa paranoia que o doutor fala é esta política de educação e ao senhor, neste caso concreto, como, digamos, aplicador de uma coisa que está profundamente... Há de reconhecer que a nossa preocupação central tem sido o manter um quadro de enorme estabilidade das provas. Exatamente para não cair nessa dependência destas oscilações do ponto de vista curricular que existem. Não vou discutir se são boas, se são más, se são adequadas. Não estamos aqui para discutir isso e, portanto, isso é uma matéria curricular. Se reparar bem, a avaliação, e isso é que confere independência à avaliação, acaba por estar sempre ajusando todos estes processos. Infelizmente, às vezes, porque às vezes é muito complicado, como pode imaginar... Até nisso está errado e agora é do ponto de vista técnico que está errado. Não está... Aquilo que o senhor acaba de dizer, se me permite, é incorreto do ponto de vista técnico. Porque quando o senhor aplica um exame nacional para testar crianças em português ou em matemática, o senhor tem que obrigatoriamente calibrar esse exame com todo o percurso, todo o desenvolvimento do currículo na escola. E é isso exatamente que nós fazemos. Com os equilíbrios, como há pouco o Paulo dizia, não é isso que os professores sentem. E aquilo que já é mais ou menos, enfim, já é sabido daquilo que são as opiniões sobre as provas que têm sido publicadas este ano, não é isso que de facto é dito. Mas deste ano, diz o Presidente do Conselho Científico, que estão pré-ordenadas para que realmente não tenham... É o que ele diz, não sou eu. Eu só queria voltar a dizer uma coisa, é assim, nós não podemos isolar a avaliação dos alunos de tudo o resto. E nós temos que ver que esta cultura de avaliação, agora vou citá-lo, na parte boa, tinha aqui umas citações horríveis suas. A vantagem da avaliação não é de apontar o dedo em criticar as pessoas, se há elemento que nos une enquanto seres humanos é a capacidade de errar. Isto foi dito ao Observador no dia 2 de fevereiro de 2015. Eu não vou ler as citações em que apontou o dedo às pessoas. A questão é a seguinte, as escolas que não entram nas metas que o Ministério define e quando as escolas, em situações perfeitamente complicadas, têm públicos de alunos com uns déficits brutais em termos familiares de acompanhamento e não atingem as metas que o Ministério dá de intervalo de sucesso, perdem o crédito horário que precisariam exatamente para ultrapassar essa situação. Pode-me dizer, isso não sou eu que defino. Não sou. Mas tem que perceber que é uma peça numa engrenagem que tritura as escolas e essa obsessão é induzida de fora para dentro. A mim, pessoalmente, metade do que é dito pelo Ministério entra por aqui e sai por ali, o que o IAV mais ou menos a mesma coisa, porque, lá está, eu tento manter o bom senso das crianças quando nós as ouvimos. Eles próprios percebem que há uma fase aqui e nós temos que deixar de debater a questão... só isoladamente a avaliação dos alunos e integral em todo o resto. E o IAV não pode ser assim tão autónomo. Não, reparo, o que é que entende por essa autonomia? A autonomia, lá está, é estar fora da esfera das outras decisões e das outras avaliações. Mas, em contrapartida, não está fora da esfera, repare. Eu nunca aceitaria, enquanto professor, acharia que tinha competência para fazer uma prova, essa sim singular no mundo, com aquela estrutura, e gastar os recursos que foram gastos para avaliar poucas centenas de professores agora nesta última fase. Pronto, mas isso é um desperdício. Mas repare, pessoas que não vão entrar na carreira. Mas isso é de facto a dimensão, e que eventualmente não será entendida, da independência e da dependência. Há matéria de política relativamente à qual o IAV não faz política e, portanto, depois há uma dimensão técnica de aplicação. E essa aí é que nós podemos, de facto, nós e IAV podemos... Doutor, temos 2 minutos, doutor Helder Sousa. E, portanto, eu refuto completamente quando
quando diz que está, no fundo, a orientação das provas, a concessão das provas, é reboque daquilo que é uma determinada política. Científico. O doutor tem tentado iludir isso desde o princípio, mas isso são as declarações, repare, mas isso são as declarações dele. É o presidente do Conselho Científico. Com certeza. O que é que o doutor quer dizer? Que não lhe serve para nada? Não é ele que lhe deve dar, não é aquele Conselho Científico. Ele não estava à apresentação do Conselho Científico, estava a título pessoal. Não, desculpe, estava a título pessoal e, portanto, eu não me revejo desse tipo de dicotomia das pessoas que tiram eu não me revejo, nem o IAV como um todo, se revê nessas declarações. Então, e ainda bem que vivemos num país em que podemos discordar. Faço um convite público num dia em que possas vir com a sua veste de presidente do Conselho Diretivo do IAV, aceite um convite para publicamente debater comigo os aspectos técnicos da sua instituição. Com todo o gosto. Com todo o gosto. Quando quiser, com o tempo que hoje não temos. Exatamente, com todo o gosto. Mesmo assim tivemos muito tempo, agradeço aos convidados que aceitaram este convite, passo a expressão e passo a dizer isto perante professores. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.